Hoje é o grande dia torcedor vascaíno, é dia de São Januário virar um verdadeiro caldeirão fervente porque o nosso Vasco da Gama entra em campo contra o Independiente Del Valle e tudo pode acontecer. A emoção está no ar, a ansiedade toma conta do coração do torcedor e aquele 1% de fé que insiste em não morrer é o que mantém viva a esperança da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O cenário é dramático, é verdade. Depois de levar 4 gols no jogo de ida no Equador, o Vasco precisa devolver na mesma moeda para levar a decisão para os pênaltis. E se quiser garantir a vaga direta só mesmo com uma goleada histórica tipo 5-0 ou mais. Milagre pode ser. Mas quem acompanha essa história sabe que o Vasco é capaz de tudo. Enquanto a bola não rola, a torcida já está em ebulição. As ruas próximas ao estádio respiram futebol, o clima é de decisão, é de final. O torcedor já acordou com a camisa do clube no corpo, a bandeira pendurada na janela e a cabeça no jogo. Porque hoje é aquele tipo de partida que entra para a história, seja pela superação ou pela tristeza da eliminação. E o mais importante, o time precisa dar uma resposta dentro de campo. Precisa no mínimo mostrar entrega, alma, sangue nos olhos e um futebol digno do tamanho do Vasco da Gama. A vitória por si só já é uma exigência. Mas o torcedor quer mais. Quer ver luta, quer ver vontade, quer ver aquele espírito guerreiro que fez do clube um gigante no futebol sul-americano. Só que o jogo de hoje não é a única pauta quente. A movimentação nos bastidores também está pegando fogo. O mercado da bola segue a todo vapor e o Vasco tem se movimentado, ainda que com dificuldades. Um dos nomes que esteve no radar cruzmaltino recentemente foi o atacante paraguaio Gustavo Caballero. Um ponta habilidoso jovem com bons números e que estava em negociação com o Nacional do Uruguai. O Vasco chegou a sondar, demonstrou interesse, mas quem agiu mais rápido foi o Santos, que fechou o negócio por um valor acessível, algo em torno de 9 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. É mais uma oportunidade perdida por conta da lentidão e da burocracia que tem atrapalhado o clube na janela de transferências. E não para por aí. Outro nome que também esteve em pauta foi o zagueiro Fabián Balbuena, jogador experiente com passagens pela seleção do Paraguai pelo Corinthians e que recentemente vestia a camisa do Dinamo Moscou. O jogador foi oferecido ao Vasco, mas acabou tendo seu nome descartado porque o técnico Fernando Diniz não teria se agradado do estilo de jogo do atleta. Resultado: o Grêmio entrou em cena, agiu rápido e está muito próximo de fechar a contratação do defensor. 2 nomes, 2 chances claras de reforçar o elenco e mais 2 que escapam por entre os dedos. E o torcedor, claro, começa a se questionar: cadê os reforços? O que o Vasco está esperando? Já são mais de 10 dias de janela aberta e até agora nada de impacto. Apenas uma contratação e mesmo assim um jogador que ainda não está pronto para entrar em campo. O relógio está correndo e o tempo perdido não volta. Enquanto o torcedor vascaíno vive essa mistura de ansiedade pelo jogo decisivo e frustração com o mercado, uma boa notícia veio lá da base. Na Granja Comari, durante o período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-17, 2 jovens do Vasco foram convocados e participaram das atividades: o zagueiro Breno Salles e o meia Diego Minetti. Ambos são considerados grandes promessas das categorias de base cruzmaltinas e deixaram uma excelente impressão. O Breno é um defensor versátil canhoto que pode atuar também pela lateral esquerda. Já o Diego Minetti se merece destaque especial. Com apenas 16 anos ele já é tratado como joia no clube e quem acompanha a base sabe do seu enorme potencial. É canhoto, tem visão de jogo, personalidade e pode muito bem figurar no elenco principal num futuro próximo. A base vem forte e isso é um alento em meio a tantas incertezas no time principal. Inclusive a presença da base no elenco que vai a campo hoje não está descartada. A necessidade de um time mais ofensivo pode abrir espaço para que jovens talentos ganhem minutos. Afinal, o Vasco precisa de agressividade, de volume de jogo, de um time que pressione desde o apito inicial. Não dá para entrar sonolento, não dá para esperar o adversário. O Del Valle vai vir para se defender, para gastar tempo, para esfriar o jogo, e o Vasco precisa ser inteligente. Pressionar com intensidade, mas sem desespero. O torcedor sabe que São Januário tem poder, que ali tudo pode acontecer. Já vimos viradas épicas, goleadas históricas e atuações memoráveis. Por que não mais uma? É nisso que o vascaíno acredita. É nisso que ele se agarra. Na história, na camisa pesada, na mística do caldeirão.
No treino de ontem, inclusive, o técnico Fernando Diniz fez algumas mudanças no time. O zagueiro Lucas Freitas, que marcou o gol no último sábado, está fora da partida por conta de uma forte gripe. Com isso, a comissão técnica teve que improvisar e testou o volante Hugo Moura como zagueiro ao lado de João Vitor. Essa é uma solução que o Diniz já utilizou anteriormente tanto no Vasco quanto no Fluminense. A ideia é ter mais saída de bola desde a defesa com um jogador que tem qualidade no passe e boa visão de jogo. Mas é arriscado. Ainda mais numa partida em que qualquer erro pode ser fatal. Também chamou a atenção o retorno do lateral direito Paulo Henrique ao time titular, com Lucas Oliveira sendo testado na mesma posição, mas sem perspectiva de começar jogando. O técnico ainda tem dúvidas, mas deve optar por uma formação mais agressiva com Nino e Gairé abertos pelos lados e uma dupla de ataque com Ryan e Pablo Vegetti. É o tradicional 4-4-2 com variações que podem surpreender o adversário. Outra novidade é o retorno de Leandrinho à lista de relacionados. Com a suspensão de Lucas Piton, ele pode ganhar minutos durante o jogo dependendo da necessidade da equipe. Já o Thiago Mendes, que vem em processo de recondicionamento físico desde que chegou do futebol do Catar, ainda não estará disponível. A expectativa é que ele fique à disposição apenas para o próximo confronto no domingo contra o Internacional no Beira-Rio. Mais uma ausência que pesa especialmente num jogo que exige força e qualidade no meio-campo. Mas é isso, com o que tem em mãos o Diniz tenta montar um time competitivo. Um time que mais do que nunca precisa jogar com o coração na chuteira. A pressão é grande não só por conta da situação na Sul-Americana, mas também pela instabilidade do time ao longo da temporada. O Vasco não consegue embalar, tropeça em casa, sofre fora e vê a desconfiança crescer entre os torcedores. Uma vitória hoje, mesmo que não garanta a classificação, pode servir como um respiro, um ponto de virada, um momento de retomada. O torcedor precisa disso. Precisa ver o time vibrar, lutar, reagir. E a melhor maneira de fazer isso é com bola na rede, com desempenho dentro das quatro linhas. O Vasco já mostrou que pode surpreender. Já fez isso contra grandes clubes em jogos que ninguém acreditava. E é esse espírito que precisa estar em campo hoje. A história está repleta de jogos épicos do nosso gigante. Teve 5-0 contra o Benfica, 6-1 contra a Iugoslávia, 7-2 contra o Barcelona, 8-3 contra o Aurora em 2011. Todos esses resultados são lembranças que alimentam a fé do torcedor. São provas de que quando a camisa pesa, o adversário sente. E o Del Valle vai sentir. Vai sentir o calor da torcida, a pressão de um estádio lotado, o grito vindo das arquibancadas empurrando o time do primeiro ao último minuto. O jogo não será fácil. Ninguém aqui está esperando facilidade. Mas o torcedor sabe que milagre só acontece para quem acredita. E o vascaíno acredita. Sempre acreditou. E aí, torcedor, você confia na virada? Acredita que o Vasco pode fazer história mais uma vez? Será que o caldeirão vai ferver a ponto de empurrar o time para uma classificação heroica, ou será mais uma noite de frustração e decepção? Seja como for, uma coisa é certa: hoje é dia de Vasco. Hoje é dia de lutar até o fim. E se não for para se classificar, que seja para mostrar que esse time tem alma, tem raça, tem sangue cruzmaltino correndo nas veias. Porque o que não pode é entrar em campo apático, sem vontade, sem mostrar o tamanho da camisa que veste. Ainda tem muita coisa para acontecer. O mercado segue aberto, o time está se ajustando e a temporada ainda está longe do fim. Mas o jogo de hoje pode definir muita coisa. Pode mudar o clima, pode reacender a chama, pode devolver o orgulho ao torcedor. Então vamos juntos, porque a batalha vai começar e o Vasco da Gama precisa de todos nós. Mas o que mais incomoda o torcedor nesse momento é ver o tempo passar, a janela de transferências correndo solta e o Vasco praticamente parado, sem movimentos concretos, sem reforços de peso, enquanto outros clubes vão se reforçando, se estruturando e se preparando para a segunda metade da temporada. São mais de 12 dias desde a abertura oficial da janela e até agora, além de promessas e sondagens, nada de fato foi anunciado com impacto. E para piorar, o clube vive uma situação complicada nos bastidores. Está hoje impedido de registrar novos jogadores por conta de um bloqueio na FIFA, o famoso transfer ban, causado por pendências financeiras, algo que mais uma vez escancara os problemas de gestão que ainda rondam São Januário. A torcida, que já anda com a paciência no limite, vê os alvos do clube sendo contratados por rivais diretos e começa a perder a confiança em quem está tomando as decisões. E não é por falta de nome no mercado.
O Vasco tem carências evidentes no elenco. Falta um lateral esquerdo de ofício com qualidade, já que Lucas Piton não vive boa fase e a reposição ainda é incerta. Falta um camisa 10 criativo, alguém que consiga organizar o time, pensar o jogo, ditar o ritmo no meio-campo. Falta mais gente de velocidade e habilidade pelos lados do campo, principalmente pela esquerda, onde há uma lacuna gigantesca. Faltam opções no banco que possam entrar e mudar o panorama de uma partida. E é justamente por isso que ver nomes como Gustavo Cabaleiro e Fabián Balbuena sendo contratados por outros clubes causa tanta frustração. Porque não é só uma questão de oportunidade desperdiçada, é uma demonstração clara de que o Vasco está ficando para trás na corrida por reforços. A torcida, que há pouco tempo se empolgou com a SAF com promessas de investimento, de reestruturação e de crescimento, agora começa a encarar uma realidade bem diferente. A tal profissionalização da gestão ainda não se traduziu em resultados concretos no futebol. O time segue oscilando, os reforços não chegam e o torcedor já não vê com os mesmos olhos as promessas feitas no início do projeto. Claro que reestruturar um clube do tamanho do Vasco não é tarefa fácil, ainda mais com o passivo gigantesco herdado das últimas gestões. Mas o que se espera de quem assumiu essa responsabilidade é no mínimo agilidade e assertividade nas decisões. O torcedor não quer mais ver o clube tropeçando nos mesmos erros, perdendo tempo com negociações mal conduzidas, sofrendo com amadorismo em áreas que deveriam estar sob total controle. E enquanto tudo isso acontece fora das quatro linhas dentro de campo, o desafio é gigantesco. O Independiente Del Valle é um time cascudo, acostumado a decisões, com um modelo de jogo consolidado e que sabe jogar fora de casa. Eles não vão se desesperar, não vão abrir mão do plano tático, e a missão do Vasco é justamente quebrar essa organização. Pressionar, sufocar, buscar o gol mais rápido possível para mexer com o psicológico do adversário. Um gol cedo pode incendiar a partida e fazer São Januário explodir de esperança. Mas para isso acontecer, o time precisa entrar ligado desde o primeiro minuto, com concentração total e uma postura agressiva. Não dá para esperar o intervalo para reagir, como já aconteceu em outras partidas. O que está em jogo hoje não é só uma classificação, é a dignidade de um grupo que precisa provar para si mesmo e para a torcida que é capaz de dar uma resposta em campo. Por isso a escalação ganha um peso ainda maior. A entrada de Hugo Moura na zaga, por exemplo, pode até surpreender, mas é reflexo de um treinador que tenta buscar alternativas num elenco limitado. O Fernando Diniz sabe que precisa arriscar, que não pode entrar com uma formação comum em um jogo tão atípico. Ele conhece a pressão, sabe que uma eliminação pode causar uma avalanche de críticas e está fazendo o possível com o que tem. Mas ao mesmo tempo é inevitável questionar por que chegamos a esse ponto. Por que o Vasco não tem um elenco com peças suficientes para evitar improvisações? Por que não há zagueiros reservas de confiança no grupo? Por que o time precisa deslocar volantes para funções defensivas em partidas decisivas? São perguntas que a comissão técnica até pode tentar responder, mas as raízes dos problemas são mais profundas. E o que torna tudo ainda mais simbólico é o fato de que, mesmo diante de todas essas dificuldades, a torcida vai comparecer em peso. São Januário estará cheio, pulsando, apoiando e empurrando. O vascaíno pode estar cansado, revoltado, desconfiado, mas ele não abandona. Ele estará lá cantando, gritando, acreditando. Porque essa é a essência do torcedor cruzmaltino: nunca desistir mesmo quando tudo parece perdido. É essa paixão que mantém o clube vivo, que sustenta o time quando faltam recursos, planejamento e estrutura. O Vasco é a torcida. E é por isso que cada jogo como esse tem um peso diferente. O campo é o mesmo, a bola é a mesma, mas a atmosfera é única. É a energia da arquibancada que transforma jogadores comuns em heróis improváveis. Se o Vasco conseguir a virada hoje, não será apenas mais uma classificação. Será um grito de resistência, uma mensagem clara de que o clube ainda está vivo mesmo depois de tantos golpes. E mais do que isso, será um sopro de esperança para o restante da temporada. Porque essa equipe, mesmo limitada, precisa acreditar que pode mais. Precisa resgatar a confiança, retomar o orgulho e encontrar novamente um norte. O jogo de hoje é simbólico porque pode ser o ponto de virada. Ou o fundo do poço. Tudo vai depender da forma como o time vai se comportar. Se vai entrar em campo como um time que aceita o destino ou como um grupo disposto a reescrever a história. E entre tantas dúvidas e incertezas, uma certeza permanece: a camisa do Vasco é gigante. Já passou por momentos piores e soube se reerguer.
Já caiu e voltou, já sangrou e venceu. O clube tem história, tem conquistas, tem alma. E por mais que o momento seja complicado, é justamente nos momentos mais difíceis que o verdadeiro Vasco da Gama costuma aparecer. Quando ninguém acredita, quando tudo parece perdido, quando o mundo duvida, é aí que a resposta vem. E é disso que o torcedor se alimenta. De história, de raça, de momentos que marcaram gerações. 8-3 no Aurora, 4-0 no Jorge Wilstermann, 5-0 no Benfica. São partidas que não saem da memória. E quem viveu aquilo sabe que o impossível às vezes é só uma palavra. Então, mais do que nunca, o torcedor tem que acreditar. Tem que empurrar. Porque se vier a classificação, ela será histórica. E se não vier, que o time pelo menos saia de campo com dignidade. Que lute até o fim, que mostre vontade, que não desista em momento algum. Que honre a camisa. Porque é isso que o vascaíno quer. Ninguém está pedindo um show de técnica ou um futebol de outro planeta. O que o torcedor quer ver é garra, é entrega, é suor. É um time que saiba o que representa. Que entenda que o Vasco é muito mais do que um clube de futebol. É uma paixão que atravessa gerações, que une famílias, que forma caráter. E mesmo com todos os problemas fora de campo, com diretoria omissa, janela parada e reforços perdidos, ainda há tempo de mudar. Ainda há espaço para corrigir erros, para tomar decisões acertadas, para fazer diferente. Mas tem que agir. Tem que reagir. O mercado não espera. Os adversários não esperam. O futebol é dinâmico, é veloz e quem não se movimenta fica para trás. O Vasco não pode mais perder tempo. Precisa trazer peças certas, jogadores com perfil de decisão, com fome de vitória, com vontade de vestir essa camisa. Porque não dá mais para improvisar. Não dá mais para depender só da base ou da genialidade ocasional de um ou outro jogador. O elenco precisa ser fortalecido. Precisa ser competitivo. E precisa disso já. O jogo de hoje é só o começo de uma sequência que será determinante para o futuro da temporada. Vem confronto direto no Brasileirão, vem decisões pela frente e o time não pode continuar sendo tão vulnerável. A diretoria tem que fazer sua parte fora de campo para que o Diniz consiga fazer a dele dentro. O treinador precisa de peças. De opções. De alternativas. Só assim o Vasco pode voltar a ser protagonista. Enquanto isso não acontece, a torcida segue fazendo o que sabe melhor, apoiando, cobrando, sonhando. Porque ser vascaíno é isso. É acreditar quando ninguém acredita. É se levantar depois de cada tombo. É carregar no peito a cruz de Malta com orgulho e paixão. Hoje é dia de decisão. Dia de separar os homens dos meninos. Dia de mostrar quem está comprometido de verdade com a camisa. E se tem um lugar onde isso costuma acontecer, é em São Januário. O palco está montado. As luzes estão acesas. A torcida está pronta. Agora é com os jogadores. Que entrem em campo com a consciência de que representam milhões de apaixonados. Que cada dividida seja encarada como uma final. Que cada chute, cada passe, cada gol seja feito com a alma. Porque é isso que o jogo pede. E é isso que o torcedor merece. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O futebol brasileiro amanheceu nesta terça-feira tomado por um burburinho que parece ter saído diretamente de um roteiro de filme. Richarlison, o Pombo, atacante da seleção brasileira e atual jogador do Tottenham, teria acertado com o Vasco da Gama. Sim, você leu certo. Embora ainda não haja confirmação oficial, fontes próximas ao clube cruzmaltino indicam que um acordo surpreendente estaria em fase avançada, ou até mesmo selado nos bastidores. A movimentação começou discretamente, como toda boa história de bastidor. Conversas entre representantes do jogador e dirigentes do clube teriam se intensificado nas últimas semanas, impulsionadas pela vontade do atacante em reencontrar seu melhor futebol após uma temporada irregular na Premier League. Richarlison, criado em Nova Venécia, sempre demonstrou carinho pelo futebol brasileiro e nunca escondeu sua vontade de voltar a jogar em casa, embora ninguém imaginasse que essa volta pudesse se dar em São Januário. O mais curioso é o contexto em que essa suposta negociação teria se desenrolado.
O Vasco, que luta para se firmar entre os protagonistas do futebol nacional após anos de reconstrução e altos e baixos na SAF, busca nomes de peso para alavancar o projeto esportivo e reconquistar a confiança da torcida. Richarlison, apesar de viver um momento de oscilação, continua sendo um nome de seleção e chegaria com status de ídolo instantâneo. Fontes ligadas ao staff do jogador indicam que a vontade de voltar ao Brasil teria pesado mais que o aspecto financeiro. Há quem diga que o próprio Richarlison teria demonstrado interesse pessoal no projeto vascaíno, vendo no clube uma oportunidade de recomeço emocional e técnico. O que parece impensável para muitos pode estar se tornando realidade nos corredores de São Januário. A torcida, é claro, já está em polvorosa. As redes sociais fervem com especulações, montagens e vídeos comemorando uma possível apresentação do Pombo com a camisa Cruz Maltina. Oficialmente, o Vasco mantém o silêncio, enquanto o entorno do jogador evita comentar os rumores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.